Meu nome é Nico Bjora e venho de Calabar, no estado de Cross River, na Nigéria. Durante 14 anos, ocupei uma posição de destaque em uma sociedade de bruxaria comprovadamente poderosa, especializada em enfraquecer e neutralizar qualquer pessoa que representasse uma ameaça. Nossa missão era vigiar e aniquilar cristãos que estavam ganhando força no mundo espiritual. Atuávamos em toda a região sul e sudeste da Nigéria. Pessoalmente, coordenei ataques contra mais de 200 igrejas. Supervisionei o monitoramento espiritual de mais de 3.000 fiéis. E fui responsável por treinar jovens bruxas na arte de interceptar orações. No entanto, havia uma prática espiritual que provocava pânico absoluto em nossas reuniões. Uma disciplina que, quando executada corretamente por certos cristãos, os tornava completamente invisíveis à nossa vigilância, inatingíveis aos nossos ataques e imunes a todas as nossas estratégias. Essa prática era o jejum, não o jejum superficial que muitos cristãos realizam, aquele ritual vazio de poder, mas sim o jejum realizado de acordo com leis espirituais específicas, desconhecidas pela maioria dos crentes. Leis que, quando seguidas, erguem uma muralha de fogo ao redor do fiel, uma barreira que nenhuma investida demoníaca consegue atravessar. Hoje, vou compartilhar com você as 6 leis do jejum que mais nos aterrorizavam no reino das trevas. Não são teorias, nem opiniões religiosas. São princípios espirituais reais, que tornavam certos cristãos absolutamente invencíveis durante seus períodos de abstinência. Conheço essas leis intimamente porque, por 14 anos, meu trabalho foi justamente identificar cristãos que as violavam, para que pudéssemos atacá-los nos momentos em que deveriam estar mais fortalecidos espiritualmente. Se você já jejuou e sentiu que nada aconteceu, este ensinamento é para você. Se já completou um jejum e, em vez de melhorar, sua situação piorou, este ensinamento é para você. Se já se perguntou por que alguns crentes parecem alcançar vitórias toda vez que jejuam, enquanto outros passam 40 dias em abstinência e nada muda, este ensinamento é para você. A diferença não está no favoritismo de Deus, nem no nível de fé. A diferença está em compreender, ou não, as leis espirituais que regem o jejum no mundo invisível. Vou mostrar o que víamos do nosso lado. Vou ensinar o que mais temíamos. Vou equipá-lo com o conhecimento que transformará seu próximo jejum na arma espiritual mais poderosa que já usou. A primeira lei que nos apavorava era o que chamo de lei do sigilo. No reino das trevas, tínhamos um sistema de vigilância extremamente sofisticado, muito além do que a maioria dos cristãos consegue imaginar. Havia espíritos designados para monitorar mentes, acompanhar redes sociais e escutar conversas telefônicas. Outros frequentavam cultos para anotar anúncios feitos nos púlpitos. Uma de nossas fontes mais valiosas de informação eram as declarações públicas de jejum. No instante em que um cristão anunciava sua abstinência, recebíamos um alerta no mundo espiritual. Era como se uma notificação surgisse em uma tela. Podíamos ver exatamente quem estava jejuando, pelo que jejuava e por quanto tempo pretendia fazê-lo. Essas informações eram preciosas, pois revelavam quem deveríamos atacar e quanto tempo tínhamos para agir antes que o jejum surtisse efeito. Permita-me contar sobre uma mulher que chamarei de Irmã Benson, de Port Harcourt. Ela era uma cristã dedicada, que há 7 anos buscava a Deus por um filho. Seu caso estava registrado em nosso banco de dados regional, pois havia sido designada para monitoramento por uma de nossas células. Sabíamos tudo sobre sua situação e tínhamos bloqueado com sucesso todas as tentativas de vitória que ela fizera. Certo dia, durante um culto, a irmã Benson declarou que iniciaria um jejum de 21 dias na segunda-feira seguinte. Pediu à congregação que orasse em concordância e ainda publicou um pedido de apoio em suas redes sociais. Naquela mesma noite, nosso coordenador convocou uma reunião de emergência. A missão estava clara. Tínhamos 21 dias para atingir a irmã Benson com tudo o que tínhamos. Como ela havia anunciado o jejum publicamente, sabíamos exatamente quando intensificar os ataques, quando ela estaria mais vulnerável e qual era o alvo específico de sua abstinência, o que nos permitia criar desânimo exatamente nessa área. No 7º dia do jejum, já havíamos provocado 3 grandes crises. Seu marido foi transferido de repente para outra cidade, sem aviso prévio. O proprietário do imóvel onde morava deu-lhe ordem de despejo.
E seus exames médicos revelaram uma condição que tornava a gravidez ainda mais difícil. No 14º dia, a irmã Benson estava tão desanimada que desistiu. Ela quebrou o jejum, sentindo-se abandonada por Deus. Perguntava-se por que, afinal, jejuar só parecia piorar sua situação. O que ela não entendia era que, ao tornar público seu jejum, havia nos entregado as informações exatas de que precisávamos para sabotar sua vitória antes mesmo que ela se concretizasse. Agora, compare com outra mulher, que chamarei de Mãe Graça, de Enugu. Ela lutava há 9 anos pela mesma bênção, em uma situação ainda mais grave que a da irmã Benson. Mas a Mãe Graça compreendia a lei do sigilo. Quando decidia jejuar, não contava a ninguém, nem ao marido, nem ao pastor, nem às amigas mais próximas. Levantava-se às 3 da manhã, orava em segredo e seguia seu dia como se nada estivesse acontecendo. Na hora das refeições, inventava uma desculpa. Quando colegas ofereciam comida, dizia que não estava com fome. Nenhum anúncio, nenhum pedido de oração, nenhuma publicação nas redes sociais. Só descobrimos que a Mãe Graça estava jejuando no 32º dia de uma abstinência que, depois soubemos, duraria 40 dias. Mas já era tarde demais. O fogo ao redor dela havia se tornado tão intenso que nossos espíritos de vigilância não conseguiam se aproximar para coletar informações. Os espíritos de ataque relatavam que eram queimados antes mesmo de entrar em sua atmosfera. Quando seu jejum terminou, o céu já havia liberado o que ela buscava. 8 meses depois, a Mãe Graça deu à luz gêmeos. Foi isso que Jesus quis dizer em Mateus 6, quando ensinou: quando jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, pois eles desfiguram o rosto para que os outros vejam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles já receberam sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando. Isso não era apenas um conselho religioso. Era uma instrução tática de guerra espiritual. Jesus sabia o que nós, no reino das trevas, também sabíamos: um jejum secreto é um jejum protegido. Um jejum público é um jejum exposto. A lei do sigilo determina que o poder do jejum cresce na mesma proporção em que ele permanece oculto aos olhos do mundo. Quando você jejua em segredo, jejua sob a cobertura do ocultamento divino. Quando jejua publicamente, jejua sob a vigilância da inteligência demoníaca. Preciso que você entenda uma coisa: em 14 anos atacando cristãos, nunca reconstituída. O que víamos ao redor de Irmão Chuku era uma muralha de fogo espiritual que não se apagava. Enquanto a maioria dos cristãos acende uma chama temporária durante o jejum e a deixa apagar depois, a dele queimava sem interrupção. Era como se o próprio jejum tivesse se tornado parte de sua natureza, não um ato isolado, mas um ritmo constante de renovação. No reino das trevas, aprendemos uma verdade dolorosa: a consistência é mais poderosa do que a intensidade. Um jejum de 40 dias pode ser impressionante, mas se for seguido por meses de negligência, sua força se dissipa. Já um jejum de um dia por semana, mantido por anos, cria uma barreira espiritual que nem mesmo os principados mais antigos conseguem atravessar. A lei da consistência diz que o poder do jejum não está na duração de um único ato, mas na repetição disciplinada ao longo do tempo. Cada jejum consistente é como um tijolo colocado na construção de uma fortaleza. No início, um único tijolo não parece ameaçador, mas quando centenas deles são empilhados, formam uma estrutura inabalável. Lembro-me de uma irmã chamada Ifioma, de Enugu. Ela começou a jejuar 3 dias por mês, todos os meses, sem exceção. No primeiro ano, não percebemos nada de especial. Ela era apenas mais uma cristã tentando ser disciplinada. Mas no segundo ano, algo mudou. Nossas tentativas de atacar sua saúde começaram a falhar. No terceiro ano, suas orações por seus filhos, que antes eram fracas e genéricas, passaram a atingir alvos com precisão cirúrgica. No quarto ano, ela se tornou um problema sério para nossa legião. Não porque jejuasse mais tempo, mas porque jejuava sempre. Sua consistência havia criado um campo de força espiritual que repelia nossas investidas antes mesmo que elas se aproximassem. O que mais nos assustava não era o que ela fazia durante o jejum, mas o que ela deixava de fazer depois. Ela nunca relaxava.
Nunca permitia que a chama se apagasse. Há uma diferença crucial entre um jejum de crise e um jejum de estilo de vida. O primeiro é como um incêndio florestal, queima com intensidade, mas logo se extingue, deixando apenas cinzas. O segundo é como o sol, não precisa de um motivo para brilhar, ele simplesmente brilha. E é esse brilho constante que cega os olhos do inimigo. Quando um cristão jejua apenas em emergências, ele está, na verdade, ensinando ao reino das trevas quando atacar. Espere até que eu esteja fraco, é o que seu padrão diz. Mas quando o jejum se torna um hábito, o inimigo nunca sabe quando você estará mais forte. Ele não consegue prever seus movimentos, porque sua força não depende de circunstâncias, mas de disciplina. A quarta lei que nos aterrorizava era a lei da aliança. No mundo espiritual, não há nada mais perigoso do que um jejum feito em aliança. Quando dois ou mais crentes se unem em jejum com um propósito comum, algo sobrenatural acontece, suas forças espirituais não se somam, elas se multiplicam. Não é 1 mais 1 igual 2, mas 1 vezes 1 igual 10. É como se cada um emprestasse ao outro uma porção de sua autoridade espiritual, criando uma sinergia que nem mesmo os arcanjos conseguem explicar completamente. Lembro-me de uma igreja em Port Harcourt que decidiu jejuar em aliança por 7 dias para quebrar a maldição de infertilidade que assolava suas mulheres. No primeiro dia, não sentimos nada. No segundo, começamos a perceber uma leve resistência. No terceiro, nossas legiões foram repelidas com uma força que não conseguíamos entender. No quarto dia, algo extraordinário aconteceu. As mulheres que nunca haviam concebido começaram a receber revelações em sonhos sobre seus futuros filhos. No quinto dia, as orações daquela igreja se tornaram como flechas de fogo, perfurando o véu entre os reinos. No sexto dia, a maldição começou a se desfazer. E no sétimo dia, testemunhamos algo que nos deixou em choque: a própria estrutura espiritual que sustentava aquela maldição desmoronou. Não foi o jejum de um indivíduo que a quebrou, mas o jejum de uma aliança. A lei da aliança diz que o poder do jejum coletivo é exponencial. Quando crentes se unem em jejum, eles não apenas compartilham um propósito, mas também uma autoridade. É como se cada um trouxesse sua própria porção da unção de Cristo para a mesa, e quando essas porções se combinam, formam uma arma espiritual que nem mesmo os principados mais antigos ousam desafiar. Por isso, sempre que detectávamos um jejum em aliança, nossa primeira estratégia era tentar dividir os participantes. Enviávamos espíritos de desunião, de competição, de desconfiança. Se conseguíssemos quebrar a aliança, quebrávamos o poder do jejum. Mas quando a aliança permanecia intacta, não havia estratégia que funcionasse. Há uma razão pela qual Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ele não estava falando apenas de oração, mas de jejum. Quando crentes se unem em jejum, eles não estão apenas jejuando juntos, eles estão criando um espaço onde a presença de Cristo se manifesta de forma mais intensa. E é essa presença que o reino das trevas não consegue suportar. Foi concluída que ela iniciou um jejum de 21 dias. E algo extraordinário aconteceu no reino espiritual. Enquanto a maioria dos crentes gera poder espiritual durante o jejum, mas perde grande parte dele por causa de brechas não resolvidas, irmã Daíse havia fechado todas as portas antes mesmo de começar. Quando ela jejuou, não houve vazamentos. Cada gota de autoridade espiritual que ela liberava permanecia concentrada, como uma corrente elétrica sem resistência. No mundo espiritual, isso se manifestava como um campo de força impenetrável. Nós, do reino das trevas, observávamos com frustração enquanto nossos ataques mais poderosos ricocheteavam em sua proteção. Até mesmo espíritos de alta patente hesitavam em se aproximar, pois a pureza de seu coração e a integridade de suas ações haviam criado uma barreira que nem mesmo nós podíamos transpor. O que diferenciava a irmã Daíse de outros crentes não era apenas a intensidade de seu jejum, mas a aliança entre sua vida espiritual e sua conduta diária. Isaías 58 não estava falando de uma mera formalidade religiosa quando Deus disse: não é este o jejum que escolhi, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. O jejum que Deus reconhece não é um ato isolado, mas uma expressão de um coração alinhado com sua justiça.
Quando a desobediência ativa, o jejum se torna como um fogo que queima em um recipiente furado, consome energia, mas não produz calor duradouro. Há um princípio espiritual que chamávamos de lei do espelho. Toda brecha em sua vida é um espelho que reflete no reino espiritual. Se há amargura, o espelho reflete um convite para espíritos de contenda. Se há desonestidade, reflete um caminho para espíritos de pobreza. Se há imoralidade, reflete uma porta para espíritos de destruição. Mas quando você fecha essas brechas, o espelho se quebra. E sem reflexo, não há entrada. Foi isso que irmã Daisy fez. Ela não apenas jejuou, ela quebrou os espelhos. Lembro-me de um caso que nos deixou perplexos. Um homem chamado irmão Emeca, de Lagos, jejuava 40 dias por ano, falava em línguas por horas e profetizava com precisão. No entanto, sua vida era um caos: divórcio, dívidas, doenças e filhos rebeldes. Quando investigamos, descobrimos que, embora ele fosse poderoso em oração, sua vida pessoal era um campo minado de desobediência. Ele maltratava sua esposa, sonegava impostos em seus negócios e vivia em competição constante com outros líderes da igreja. Cada vez que ele jejuava, o poder espiritual que gerava era imediatamente drenado por essas brechas. Era como tentar encher um balde furado: quanto mais ele orava, mais rápido o poder escapava. Agora, compare isso com a história de irmã Nogi, de Enugu. Ela não era uma mulher de jejuns prolongados ou de orações extravagantes. Seu jejum consistia em uma refeição por dia, 3 vezes por semana. Mas ela vivia em absoluta integridade. Pagava seus impostos, honrava seu marido, tratava seus funcionários com justiça e nunca falava mal de ninguém. Quando ela jejuava, não havia vazamentos. O pouco que ela gerava permanecia intacto, e com o tempo, esse poder acumulado se tornou uma muralha. Nós tentamos atacá-la com espíritos de doença, mas eles não conseguiam se aproximar. Tentamos trazer pobreza, mas suas finanças continuavam a prosperar. Até mesmo seus filhos, que não jejuavam com a mesma intensidade, eram protegidos pela integridade de sua mãe. Aqui está a verdade que muitos crentes não entendem: o jejum sem alinhamento é como um motor sem combustível, faz barulho, mas não leva a lugar nenhum. Você pode jejuar 40 dias, orar em línguas por horas e ainda assim ver pouca mudança em sua vida se houver áreas de desobediência não resolvidas. Mas quando você alinha seu coração com a vontade de Deus, até mesmo um jejum simples se torna uma arma devastadora contra as trevas. Há um quinto princípio que nos aterrorizava: a lei da multiplicação. Quando um crente jejua em alinhamento, não apenas sua própria vida é transformada, mas o poder gerado se multiplica e afeta aqueles ao seu redor. Lembra-se de Mama Kishi, de Umuaia? Sua proteção não se limitava a ela, estendia-se a seus filhos, netos e até mesmo a seus clientes. Isso acontece porque o poder espiritual gerado por um jejum alinhado não é estático, ele se espalha como ondas em um lago. Em Atos 16, vemos Paulo e Silas jejuando e orando na prisão. Quando o terremoto veio, não apenas as portas da prisão se abriram, mas as cadeias de todos os prisioneiros caíram. O jejum deles não apenas os libertou, libertou aqueles ao redor deles. Da mesma forma, quando você jejua em alinhamento, o poder que você gera não fica confinado a você. Ele se irradia para sua família, sua igreja, sua comunidade e até mesmo para a sua nação. Por fim, há um último princípio que quero que você entenda: a lei da permanência. O jejum não é um evento isolado, é um estilo de vida. Daniel não jejuou apenas uma vez, ele manteve um ritmo por décadas. Jesus não jejuou apenas 40 dias no deserto, ele jejuava regularmente. Lucas 5:35. Quando o jejum se torna um hábito, ele deixa de ser uma ferramenta de emergência e se torna uma atmosfera em que você vive. Nós, do reino das trevas, tememos mais os crentes que jejuam consistentemente do que aqueles que jejuam esporadicamente. Porque os primeiros nunca estão vulneráveis. Eles nunca estão desprotegidos. Eles nunca são pegos de surpresa. Mas os segundos? Eles são como soldados que só carregam suas armas em tempos de guerra. Quando a batalha chega, eles estão despreparados. Se você quer ver mudanças reais em sua vida, não comece com um jejum de 40 dias.
Comece com um dia por semana. Escolha um padrão que você possa manter. E antes de jejuar, examine seu coração. Peça a Deus para revelar áreas de desobediência. Feche as brechas. Alinhe sua vida com sua vontade. Porque o jejum mais poderoso não é aquele que você faz com mais intensidade, mas aquele que você faz com mais integridade. Tio avô, aos 39. Quando o brother Emeka completou 30 anos, os sinais começaram a aparecer. Dores inexplicáveis, pressentimentos sombrios, sonhos perturbadores. Ele sabia que o padrão estava se repetindo. Mas, ao contrário de seus antepassados, ele decidiu não aceitar o destino como inevitável. Brother Emeka não começou com um jejum de 21 dias. Ele começou com uma pergunta: o que eu preciso fazer para quebrar essa maldição? A resposta veio clara: intensidade. Não bastava jejuar por alguns dias e voltar à rotina. Ele precisava de um jejum que sacudisse as estruturas espirituais que prendiam sua família. Por 40 dias, ele se isolou em um quarto simples, sem televisão, sem redes sociais, sem distrações. Sua alimentação? Água e, ocasionalmente, suco de frutas. Seu foco? A palavra de Deus, oração ininterrupta e quebrantamento. Ele não apenas lia as Escrituras, ele as declarava em voz alta, como se cada palavra fosse uma espada cravada no coração da maldição. Ele não apenas orava, ele clamava, suplicava, exigia que o céu interviesse. Ele não apenas jejuava, ele guerreava. No reino espiritual, sua batalha não passou despercebida. No terceiro dia, os espíritos designados para monitorar sua linhagem começaram a relatar anomalias. No sétimo dia, as primeiras brechas na maldição começaram a aparecer. No 14º, os espíritos que operavam a sentença de morte sobre sua família entraram em pânico. No 21º dia, a estrutura espiritual que sustentava a maldição desmoronou. E no 40º dia, quando o brother Emeka saiu daquele quarto, ele não era mais o mesmo homem. Nem sua família. Hoje, brother Emeka tem 45 anos. Seu filho mais velho, de 12 anos, é saudável e cheio de vida. A maldição que ceifou 4 gerações foi quebrada, não por um jejum comum, mas por um jejum de intensidade. Um jejum que não apenas negou o corpo, mas que mobilizou toda a alma em direção a Deus. A intensidade não é medida apenas pelo que você deixa de fazer, mas pelo que você faz no lugar. Se você jejua enquanto mantém conversas frívolas, assiste a entretenimento vazio ou permite que a mente divague, o jejum perde seu poder. Mas se você jejua com propósito, com foco, com uma determinação que não aceita meio termo, o céu responde. Há uma diferença entre passar por um jejum e viver um jejum. A primeira opção é um ritual, a segunda, uma revolução. A primeira pode trazer algum alívio temporário, a segunda, uma transformação permanente. A primeira é ignorada no reino espiritual, a segunda, temida. Se você quer ver resultados diferentes, precisa fazer algo diferente. Não basta repetir o que sempre fez. Se o jejum até agora não trouxe a mudança que você espera, pergunte-se: estou jejuando com intensidade ou apenas cumprindo uma obrigação? Porque no reino espiritual, não é a duração do jejum que determina seu impacto, mas a profundidade do seu compromisso. E aqui está a verdade que muitos não querem ouvir: a intensidade exige sacrifício. Você terá que abrir mão de confortos. Terá que enfrentar resistências internas e externas. Terá que persistir quando o corpo clamar por alívio e a mente sussurrar para desistir. Mas é justamente nesse lugar, onde a carne é crucificada e o espírito é elevado, que o poder de Deus se manifesta com mais força. Não existe jejum poderoso sem intensidade. E não existe intensidade sem entrega total. A força de vontade, nem a fé inicial, nem mesmo a gravidade das situações que enfrentavam. A diferença estava em uma única palavra: conclusão. O princípio da completude é implacável. Ele não negocia, não faz concessões, não aceita desculpas. Ou você atravessa a linha de chegada, ou não recebe o prêmio. Não existe meio termo no reino espiritual. Um jejum incompleto é como um arco retesado que nunca solta flecha, toda a energia acumulada se dissipa no vazio.
Mas um jejum concluído é como uma represa que se rompe, a força liberada não pode ser contida. Veja bem, o inimigo não teme o início do seu jejum. Ele sabe que muitos começam com fervor, mas poucos persistem até o fim. O que ele teme é a sua determinação inabalável. Por isso, as maiores batalhas não acontecem nos primeiros dias, mas nos últimos. É como um corredor de maratona, os quilômetros finais são onde as pernas tremem, a respiração falha e a mente grita para parar. Mas é justamente ali, no limite da exaustão, que a vitória é decidida. O que separou o irmão Efeni do irmão Obina não foi a falta de fé, mas a falta de resistência estratégica. Efeni quebrou no momento em que o inimigo concentrou seus ataques mais ferozes. Obina, porém, entendeu que a pressão não era um sinal de fracasso, mas de proximidade da vitória. Ele sabia que, quando o diabo intensifica seus ataques, é porque o seu jejum está funcionando. É como um ladrão que tenta desesperadamente apagar as provas de seu crime antes que a polícia chegue. Quanto mais ele se agita, mais perto está de ser pego. A lei da completude não é apenas sobre terminar o que começou. É sobre sustentar a intensidade até o último segundo. Não adianta jejuar 39 dias com fervor e relaxar no 40º. Não adianta orar com paixão por 20 dias e murmurar nos últimos 10. O poder espiritual é liberado na integridade do jejum, não em fragmentos dele. É como uma corrente elétrica, se houver uma única falha no circuito, a energia não chega ao destino. E aqui está a verdade que muitos não querem aceitar: o jejum não é um teste de resistência física, mas de fidelidade espiritual. O corpo vai clamar por alívio. A mente vai sussurrar desculpas. As circunstâncias vão conspirar para te fazer desistir. Mas é justamente nesse momento que você precisa se lembrar: o que está em jogo não é apenas o seu conforto, mas a sua vitória. O inimigo não desiste porque você está cansado. Ele desiste porque você persiste. Ele não recua porque você ora bem. Ele recua porque você não para de orar. Ele não teme o seu jejum de 3 dias. Ele teme o seu jejum de 40 dias concluído. Porque é na conclusão que as cadeias são quebradas, as maldições são anuladas, os milagres são liberados. Portanto, quando você se comprometer com um jejum, não o faça com a mentalidade de vou tentar. Faça-o com a convicção de vou vencer. Não comece pensando em quanto tempo aguenta, mas em quanto tempo é necessário. E quando as forças falharem, quando as dúvidas surgirem, quando tudo ao redor gritar para você desistir, lembre-se: o poder não está no começo, nem no meio, mas no fim. Porque no reino espiritual, não há prêmio para quem quase venceu. Só há recompensa para quem terminou. Havia construído. A cada tentativa, nossos ataques eram repelidos como se atingissem um escudo invisível. Os espíritos de destruição que enviamos retornavam queimados, exaustos, incapazes de cumprir a missão. Os padrões financeiros que havíamos estabelecido por décadas começaram a se desfazer diante dos nossos olhos. As contas bancárias, que antes murchavam no 7º ano, agora cresciam. Os contratos, que sempre eram sabotados, fluíam sem obstáculos. As portas, que antes se fechavam misteriosamente, agora se abriam com facilidade. O que mais nos aterrorizava não era apenas a proteção ao redor de irmão Patrick, mas o que estava acontecendo com toda a linhagem Alcaro. O avô, que havia perdido tudo, começou a prosperar novamente em sua velhice. O pai, que vivia endividado, viu suas finanças se reorganizarem. Até mesmo os parentes distantes, que nem sequer conheciam o jejum estratégico, experimentaram uma virada em suas vidas. A maldição de 7 anos não apenas foi quebrada, mas revertida. O que antes era um ciclo de destruição se transformou em um ciclo de bênção. E o mais impressionante? Irmão Patrick nem precisou jejuar durante o 7º ano. Ele havia construído tanta autoridade espiritual nos 2 anos anteriores que, quando o momento crítico chegou, a batalha já estava vencida. O jejum não foi uma reação ao problema, mas uma preparação para a vitória. Ele não jejuou para escapar da crise, ele jejuou para dominá-la antes mesmo que ela chegasse. Essa é a diferença entre quem jejua por desespero e quem jejua com estratégia. Entre quem jejua por obrigação e quem jejua com entendimento.
As leis não são apenas regras, são armas. E quando você as maneja corretamente, não há força no reino espiritual capaz de resistir ao seu avanço. Mas há um detalhe crucial que muitos ignoram: essas leis não funcionam isoladamente. Elas são como peças de um quebra-cabeça, só revelam seu poder completo quando encaixadas umas nas outras. O jejum secreto sem propósito é apenas fome. O jejum intenso sem alinhamento é desperdício de energia. O jejum consistente sem completude é esforço sem recompensa. Mas quando todas as 6 leis operam juntas, algo sobrenatural acontece. Você não está apenas jejuando, você está guerreando. E em uma guerra espiritual, a vitória não pertence ao mais forte, mas ao mais estratégico. Por isso, quando você decidir jejuar, não comece pensando em quanto tempo aguenta. Comece perguntando: qual é o meu alvo? Não jejue apenas para aliviar a culpa ou seguir uma tradição. Jejue para conquistar território. Não se contente com um jejum de 3 dias se o que você precisa é de uma batalha de 3 meses. E, acima de tudo, não desista quando a pressão aumentar, porque é exatamente aí que o inimigo sabe que você está perto de quebrar o que ele mais teme: o seu domínio sobre a sua vida. Lembre-se, no reino espiritual, não há empate. Ou você avança, ou recua. Ou você quebra as correntes, ou elas continuam te prendendo. E a escolha não é feita no momento da tentação, mas no momento da decisão. Quando você se levanta e diz: eu não vou apenas começar. Eu vou terminar. Porque é no fim que o poder é liberado. É no fim que as muralhas caem. É no fim que as maldições são quebradas. E é no fim que você descobre que o jejum não era sobre passar fome, era sobre ganhar uma guerra. Área. Se você está buscando libertação financeira, não basta dizer: quero prosperidade. Especifique: este jejum é para quebrar a maldição de escassez que atinge minha família desde a 3ª geração. É para fechar as portas de dívidas que se repetem, para abrir caminhos de multiplicação no meu trabalho e para que meu nome seja removido de toda a lista de bloqueio espiritual que impede meu progresso. Quanto mais detalhado for o alvo, mais afiada será a arma que você está forjando. O jejum sem propósito é como um míssil sem coordenadas: pode até explodir, mas não atingirá nada. Para a lei da consistência, comece pequeno, mas comece agora. Não espere uma crise para jejuar. Se você nunca jejuou antes, inicie com um dia por semana. Se já tem prática, estabeleça um ritmo que possa manter por meses, até anos. Anote em um calendário: toda segunda-feira, das 6 horas às 18 horas, jejum de líquidos apenas. Ou, todo primeiro dia do mês, jejum total de 24 horas. A chave não é a duração, mas a regularidade. Um fogo que queima sem parar consome mais do que uma fogueira gigante que se apaga em uma noite. E lembre-se, o diabo não teme um jejum esporádico. Ele treme diante de um jejum que se torna estilo de vida. Quando chegar a lei do alinhamento, faça um exame de consciência antes de cada jejum. Peça ao Espírito Santo que revele áreas de desobediência, mágoas não resolvidas ou pecados não confessados. Se você guarda rancor de alguém, perdoe, mesmo que a pessoa não peça. Se roubou, devolve. Se mentiu, confesse. Se há idolatria em seu coração, seja dinheiro, relacionamentos ou até mesmo a aprovação alheia, arranque-a. O jejum é uma transação espiritual, e Deus não negocia com impureza. Se você jejuar com o coração sujo, é como tentar acender uma fogueira com lenha molhada: vai soltar mais fumaça do que chama. A lei da intensidade exige que você trate o jejum como um encontro sagrado, não como um ritual vazio. Desligue as notificações do celular, cancele compromissos não essenciais, crie um ambiente de silêncio. Se possível, separe um tempo para oração e leitura da palavra. Não jejuar apenas do alimento, jejue das redes sociais, das conversas fúteis, das distrações que roubam sua atenção. O jejum intenso é como um laser: quanto mais focado, mais profundo ele corta. Se você jejuar com um olho na Bíblia e outro no celular, o resultado será superficial. Mas se você jejuar com todo o seu ser voltado para Deus, as muralhas cairão. Por fim, a lei da conclusão é onde muitos tropeçam.
O inimigo sabe que o poder do jejum é liberado no fim, então ele atacará com tudo quando você estiver prestes a terminar. Cansaço, dúvida, tentações, dores de cabeça, pressões externas, tudo isso vai aumentar nas últimas horas. É nesse momento que você precisa se lembrar: o que está em jogo não é apenas um dia de fome, mas uma vida de liberdade. Se você desistir agora, o ciclo de derrota continuará. Mas se você persistir, as correntes serão quebradas. Quando a voz do desânimo sussurrar: você já fez o suficiente, responda: não. Eu vou até o fim, porque é lá que o milagre acontece. Agora, pegue um papel e escreva: 1. Seu próximo jejum, data, duração e tipo. 2. O alvo específico, o que você está mirando. 3. As áreas de alinhamento que precisam ser ajustadas antes de começar. 4. Um plano de consistência, como você manterá o ritmo. 5. Uma estratégia de intensidade, como você eliminará distrações. 6. Um compromisso de conclusão, uma frase que você dirá a si mesmo quando a pressão chegar. Guarde esse papel em um lugar visível. E quando chegar o dia, não anuncie, não explique, não justifique. Apenas faça. Porque o jejum não é um espetáculo, é uma guerra. E guerras não são vencidas com palavras, mas com ações. Quando você jejuar em segredo, com propósito, consistência, alinhamento, intensidade e conclusão, algo acontecerá no mundo espiritual que nenhum demônio poderá impedir. As portas se abrirão. As maldições serão quebradas. E você entenderá, finalmente, que o jejum não era sobre passar fome, era sobre tomar posse do que sempre foi seu. Não se trata apenas de cura, mas de cura exata, daquela enfermidade que te persegue há anos, do diagnóstico que os médicos não conseguem explicar, da dor que se instalou como uma sombra em sua vida. Não se trata apenas de libertação, mas de libertação precisa, daquele espírito de medo que paralisa suas decisões, daquele padrão de fracasso que se repete como uma maldição, daquela opressão que você sente mas não consegue nomear. O jejum não é um remédio genérico, é um bisturi espiritual. E bisturis só funcionam quando apontados para o alvo certo. O princípio da consistência não é sobre intensidade momentânea, mas sobre poder acumulado. Decida hoje qual ritmo de jejum você pode sustentar pelos próximos 12 meses. Pode ser toda segunda-feira. Podem ser os 3 primeiros dias de cada mês. Pode ser uma semana a cada trimestre. Escolha algo que não seja um fardo, mas um compromisso, e trate-o como tal. Anote na agenda. Marque como um compromisso inegociável. Porque consistência não é apenas disciplina, é proteção. Ela constrói muros espirituais ao seu redor. Cada jejum cumprido é um tijolo. Cada mês de fidelidade é um alicerce. E quando o inimigo vier testar sua resistência, ele encontrará uma fortaleza, não uma tenda armada ao vento. Antes de seu próximo jejum, examine seu coração como quem passa um detector de metais em um aeroporto. Peça ao Espírito Santo que revele o que você não quer ver, aquela mágoa que enterrou fundo, aquele pecado que varreu para debaixo do tapete, aquela dívida moral que ainda não foi paga, aquela relação que precisa de reparo. Não comece o jejum com essas feridas abertas. Trate-as primeiro. Porque alinhamento não é perfeição, é integridade. Integridade é o que faz sua oração atravessar os céus como um raio, enquanto a oração do hipócrita se perde no caminho. Planeje seu próximo jejum como quem prepara uma operação militar. Se puder, afaste-se do trabalho. Se não puder, elimine o supérfluo, as horas perdidas nas redes sociais, os programas que anestesiam sua mente, as conversas que não edificam. Desligue as distrações. Aumente o tempo de oração. Mergulhe na palavra como quem busca oxigênio. Porque intensidade não é sobre quanto tempo você jejua, mas sobre quanto de você está presente no jejum. Um dia de jejum com foco total vale mais que uma semana de jejum distraído. E quando você jejua com intensidade, o inferno sente o cheiro da sua determinação. Antes de se comprometer, conte o custo. Não prometa o que não pode cumprir. Se só consegue jejuar 3 dias com dedicação absoluta, faça 3 dias. É melhor terminar 3 dias com vitória do que desistir no 5º dia de uma semana prometida. Mas o que você começar, termine.
Porque a conclusão é o que libera o poder. É na última hora do último dia que as correntes se quebram. É no momento em que você quer desistir que o milagre está prestes a acontecer. E quando você cruza a linha de chegada, algo se quebra no mundo espiritual, algo que nenhuma oração, nenhum clamor, nenhuma obra de caridade poderia quebrar sozinho. Se estas palavras acenderam algo em você, se hoje você entendeu algo que nunca havia compreendido antes, não guarde isso para si. Há milhares de crentes jejuando com sinceridade, mas sem resultados, porque ninguém lhes ensinou as leis espirituais que governam o jejum. Eles anunciam seus jejuns e entregam informações ao inimigo. Jejuam sem propósito e desperdiçam energia espiritual. Jejuam de forma inconsistente e deixam brechas entre um jejum e outro. Jejuam em desobediência e se perguntam por que seu poder se esvai. Jejuam de qualquer jeito e colhem resultados medíocres. Quebram seus jejuns antes do tempo e perdem suas conquistas. Você pode ser a voz que traz clareza para eles. Compartilhe este ensinamento com seu grupo de oração, com sua família, com sua igreja, com aquele irmão que luta há anos e ainda não viu a vitória. Se ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora e ative o sino de notificações. Estamos construindo uma comunidade de guerreiros espirituais, não de espectadores religiosos. Não estamos aqui para brincar de igreja. Estamos aqui para guerrear. Estamos aqui para expor segredos que o inimigo escondeu por tempo demais. Estamos aqui para equipar cada crente a andar na vitória que Jesus já conquistou. Nos comentários abaixo, digite o número da lei que mais falou ao seu coração hoje. Foi a lei da discrição? A lei do propósito? A lei da consistência? A lei do alinhamento? A lei da intensidade? A lei da conclusão? Deixe registrado qual princípio está sacudindo a igreja neste momento. Meu nome é Neco Biora. Por 14 anos, caminhei nas trevas. Hoje, ando na luz, e uso tudo que aprendi no reino das sombras para fortalecer o reino de Deus. Você não está sozinho nesta batalha. A partir de hoje, você não luta sem estratégia. Você jejua com entendimento. Você jejua com poder. Você jejua com sabedoria. E jejua de uma forma que faz o reino das trevas tremer. Que o Senhor estabeleça estas 6 leis em sua vida. Que Ele lhe dê graça para jejuar em segredo, com propósito, com consistência, em alinhamento, com intensidade e até o fim. Que cada jejum que você empreender, a partir de hoje, libere um poder que abale o inferno e abra os céus. Que o fogo do seu jejum se torne tão intenso que nenhuma investida demoníaca ouse se aproximar. E que o inimigo aprenda a reconhecer seu nome como de alguém intocável. Alguém imparável. Alguém que compreende as leis do mundo espiritual, alguém que jejua de uma maneira que aterroriza as potestades. Em nome de Jesus. Amém.